Vamos lá, galera do segundo ano, do segundão aí. Quero mostrar para vocês o processo de elaboração da construção da conclusão do nosso texto dissertativo argumentativo, principalmente aí direcionado para o Enem. Então, quero mostrar para ti aí todo o processo, todos os passos. Acompanhe comigo aí os elementos que são fundamentais, que eles não podem de maneira alguma faltar na sua conclusão. Então vamos comigo aí quais são os elementos fundamentais. Acompanhe aí, porque é a última parte desse texto. É importante até a gente enfatizar isso aí, cara, porque quando nós olhamos para a conclusão do texto dissertativo argumentativo dentro da ideia de Enem, você precisa entender que isso aqui, essa parte do texto corresponde a 200 pontos, velho. Então você não pode fazer isso aqui de qualquer jeito, negligenciar essa parada. Então vamos lá, vou te mostrar aqui os elementos, o que é importante que você possa levar em consideração na construção da proposta. Então, em primeiro lugar, eu queria te mostrar isso. Primeiro, ele tem que ser um recorte viável. Você tem que ver que toda a solução ali, toda a intervenção que você vai fazer, tem que ser um recorte viável. Outra parada que você tem que levar em consideração, a constatação do problema. Então você vai observar isso. É óbvio que a partir do momento que você constata o problema, é que você então vai intervir sobre. Então é importante que você tenha essa noção. Agora, também é importante pontuar que você não vai trazer ali uma solução, a sua proposta não vai ser apresentada na ONU, agora o governo vai pegar minha proposta e vai agora colocar como lei. Não é isso não, velho. Você vai pegar a sua proposta, você vai propor algo, porque qual é a finalidade? É diminuir os efeitos do problema. Essa é a finalidade da proposta de intervenção. E aí é importante que você possa trazer na sua proposta algumas marcas linguísticas. Algumas marcas linguísticas são fundamentais para que você possa deixar claro que você está mostrando, está querendo construir uma proposta ali. Quais são as marcas linguísticas mais comuns que a gente pode utilizar aí? Então você pode utilizar o verbo modalizador dever, né? Então você pode trazer essa parada aí para o seu texto. Então deve, dever, traz esse verbo modalizador, você pode trazer essa parada, tá aí no seu texto aqui. Ou ainda, algumas construções verbais, o verbo ser mais o adjetivo, como é necessário, é preciso, é importante. Então traga essas marcas linguísticas, porque você dá um indicativo que você quer construir uma proposta. Então faça isso, porque isso é fundamental para o corretor, quem está lendo a sua redação, quem está analisando a sua redação, identificar essa parada, ok? E aí nós então, eu queria te mostrar os elementos fundamentais. Quando nós vamos corrigir uma redação, principalmente a proposta de intervenção, uma das questões fundamentais é identificar os elementos que compõem essa proposta. Qual é o primeiro elemento para a gente identificar na sua proposta? A ação. Então nós precisamos identificar a ação da sua proposta aqui. Nesse caso, qual é a pergunta que nós vamos fazer para identificar essa ação? O que deve ser feito? Então o que deve ser feito? Qual é a ação que você propõe? Aí um exemplo bem claro, né? O governo federal, aí o verbo modalizador, como nós falamos, deve criar mecanismo de proteção para as pessoas engajadas no ambiente virtual. Qual é a ação? Criar mecanismo de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Então eu observo que eu respondo a pergunta o que deve ser feito. A segunda questão, que é importante também, o segundo elemento, é sobre o agente, o elemento que identifica o ator social. Então a pergunta a ser respondida aqui é quem executa essa parada. Então quem vai executar essa ação? Aí nós temos alguns agentes aí dentro do nosso contexto social. Nós temos aí a iniciativa privada, tem a mídia, os núcleos tecnológicos, tem as universidades, as escolas. Nós temos a família, nós temos aqui o governo, os órgãos governamentais, as ONGs, cooperativas, associações, sindicatos, o próprio indivíduo. Então tem esses agentes aí que nós podemos levar em consideração para responder a pergunta quem executa. Quem vai executar? Quem é o agente? Então é o segundo elemento. Primeiro ação, segundo agente. Qual é o terceiro elemento? No terceiro elemento, meu brother, você tem que levar em consideração qual é o meio, qual é o modo que essa
essa ação, de que maneira, quais são os recursos pelos quais a ação é realizada. Então você vai priorizar essa parada aqui. Qual é a pergunta que você vai responder para nós identificarmos esse elemento na sua proposta? A pergunta é essa: como se executa? Por meio de quê? Inclusive é uma marca linguística interessante para você mostrar, evidenciar essa pergunta. Você utilizar o por meio, por intermédio. Você pode fazer isso aí, que é uma marca que deixa claro ali o elemento 3 da proposta, que é o meio e o modo. Por exemplo, aí nós temos: o Ministério da Tecnologia promova campanhas de conscientização. Agora, beleza, como é que você vai construir essa campanha de conscientização aqui? Aí você traz alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado, são as próprias redes sociais. Olha aí, ó, por meio de quê? Pelas redes sociais, panfletos e propagandas. Então você está explicando como é que essa ação ela vai ocorrer, como é que ela vai acontecer. Esse é o meio, esse é o modo, como se executa, por meio de quê? Terceiro elemento. O quarto elemento que você deve também trazer para a sua proposta de intervenção é o efeito. Qual é o efeito que a sua proposta vai ocasionar sobre esse problema? Então você vai colocar aqui, ó, qual o efeito esperado? A pergunta é essa: para que vai servir a sua ação? Para que vai servir essa proposta sua? O que você pretende alcançar com isso, pela ação da sua proposta? A pergunta aqui é essa: para quê? Qual é a finalidade disso? Aí você pode trazer exatamente algumas marcas linguísticas, como afim, é claro, separado, afim, né, como objetivo, como fito. Você pode trazer essas expressões para que possa indicar essa pergunta do elemento número 4, que é o efeito, que é para quê. Essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias. Então tem aí, meu brother, esse quarto elemento. Agora, o quinto e último elemento para você trazer para a sua proposta de intervenção. O quinto e último elemento você pode trazer é o detalhamento. Saca esse negócio, fica atento, porque o detalhamento, o que é isso? Ele é uma informação sobre um desses 4 elementos anteriores que nós listamos. Então você pode trazer uma informação a mais sobre esse elemento. Acrescente uma informação, acrescente uma explicação, acrescente uma especificação sobre aquele elemento que você dispôs anterior, sobre a ação, sobre o agente, sobre o modo, sobre o efeito. Você pode trazer uma ação a mais. Essa ação a mais é o detalhamento, que é um elemento fundamental. Eu quero ressaltar aqui, cara, que quando nós falamos sobre esses elementos, lá no início nós já abordamos isso. São esses 5 elementos que garantem os 200 pontos na elaboração da proposta. É óbvio que tem a questão do link que você vai fazer com a questão da discussão do tema, com a tese que você está trazendo, que nós vamos falar isso depois. Mas eu queria que você sacasse primeiro esses 5 elementos aqui. Então um exemplo bem claro aí, ó. Assim, é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, olha bem a informação trazendo, ó, o Estado, qual é a informação a mais, qual é a especificação que eu estou fazendo sobre o Estado? Olha aqui, ó, entre vírgulas, na condição de garantidor dos direitos individuais. Então eu trago uma informação a mais sobre esses elementos aqui. Meu brother, eu queria que então você sacasse, esses são os 5 elementos da proposta de intervenção. O que eu quero que você então pegue comigo nessa aula? É que você possa, a partir de todos esses elementos, você conseguir construir a sua proposta de intervenção com esse zelo, com essa identificação, respondendo as perguntas de maneira orgânica, organizada, para que a gente, quando nós corrigirmos a sua produção textual, identificarmos essa parada. Então, nós continuaremos essa aula de proposta de intervenção, traremos outra aula para nós especificarmos como é que você vai construir passo a passo, como é que você vai construir, trazendo cada agente, trazendo cada elemento, para que você tenha uma boa nota nessa competência. Fica aí, vamos para a próxima, que aí vocês vão aprender mais ainda sobre essa parada. Falou!